Então, legal. O que nós estamos programando agora, gente, eu vou estar compartilhando a minha tela aqui com vocês, é referente ao controle de qualidade, tá? Algum de vocês aí, deixa eu conversar primeiro para depois eu entrar lá na apresentação. Essa apresentação ela está na AVA, tá? São aproximadamente 50 slides a respeito aí de vários testes de controle de qualidade que a gente faz em produtos cosméticos semissólidos quando nós temos a farmacotécnica concluída, ok? Então, não estranhem se vocês observarem que ela está postada no encontro 11, no encontro 12, no 13, no 14. Por quê? Primeiro porque eu tenho que deixar um material lá, né? A coordenadora pedagógica, a Daniela, da Anhanguera, ela sempre pede para a gente estar atualizando isso. A Cris também pede para a gente estar sempre postando as coisas lá. Então, como é um material muito extenso para que eu possa fazê-lo em uma apresentação só, eu vou postar esse material várias vezes. Acredito eu que ele vai até o nosso último dia de aula, tá? E estes são testes que eu vou estar passando aqui para vocês, mas que eles vão estar dentre aquelas aulas práticas que eu passei para vocês, tá? Então, não basta simplesmente vocês terem a técnica de como eu devo proceder com a farmacotécnica de um creme, ou de um gel, ou de um hemogel, ou de uma pasta. Eu preciso garantir que esse produto, esse material que eu fiz, né, esse produto cosmético, ele tenha todas as suas características físico-químicas apropriadas de acordo com uma farmacopeia, tá? Então, tudo que eu peguei, todo esse material que vocês vão ver agora, e são técnicas, algumas são bastante simples, provavelmente vocês já viram em algum determinado momento do curso de vocês. Outras são técnicas um pouco mais apuradas, tá? Nas quais demanda raciocínio lógico, demanda cálculo, né? Como sempre, tudo tem uma conta na nossa vida. E nós vamos estar fazendo estas análises, né, físico-químicas com os produtos a partir do momento em que nós produzirmos, ok? Então, gente, ó, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Provavelmente vocês já devam estar vendo, né? Aí, ó, controle de qualidade aplicado a cosméticos, tá? Vocês estão vendo aí? Sim. Gente? Tá. Sim, professor. Vai me dando os feedback aí, senão agora eu já não estou vendo vocês mais, eu estou vendo só a minha apresentação, ok? Então, vai dando uns gritos aí, vai falando aqui no grupo, que eu estou com o celular do lado, qualquer coisa que vocês tiverem aí dúvida, pode perguntar, quem quiser participar já responde, porque eu vou fazer bastante pergunta para vocês agora, ok? Pode responder ao vivo, abre o microfone aí, aqui no grupo. Estou precisando de vocês, tá? Então, beleza. Vou começar aqui, ó. Por definição, gente, o que é um ensaio físico-químico? Quem pode me ajudar? É um ensaio que verifica as condições físicas e químicas do produto, se ele está na dosagem correta, no pH correto, tipo isso. Você está num começo aí adequado, Débora. Quem mais pode ajudar a Débora a complementar? Socorre aí, gente. Cadê o Ricardo? Como é que é a pergunta mesmo? O que é um ensaio físico-químico, Patrícia? Um ensaio? Isso. Peraí. O Renan deve trabalhar com... Eu não sei se ele faz, mas ele deve trabalhar com pessoas que fazem ensaio físico-químico todos os dias lá durante a produção dos insumos.
Tô errado, ô Renan? Não, eu não faço diretamente, mas realmente a gente faz. Mas o pessoal que eu vejo que o pessoal faz é esse mesmo que a Débora falou. O pessoal normalmente verifica pH, condutividade do Separa produto. separa do mesmo produto, são a mesma quantidade e vai testando. Você fala produto acabado, Patrícia? Tanto acabado quanto separado, né? Os produtos que vai Isso. utilizar. Então, vamos lá. Ó. Então, através aí de uma definição, tá? Vou passar para vocês. Eu tive que voltar a minha tela porque, se eu não me engano, acho que foi a Priscila chegou. Não foi? Tudo bem, Priscila? A Pri, ela não tem fone. É o negócio do microfone, é verdade. Então, gente, o que é um ensaio físico-químico, tá? Ensaio físico-químico, gente, inicialmente ele é chamado de ensaio. Por quê? Porque ele precede, tá? O que é um ensaio? Nós nunca vamos fazer uma apresentação de um teatro, ou então de uma dança, ou de qualquer coisa que seja, sem antes aquilo estar minimamente programado, ok? A Brena está entrando agora. Boa noite, Brena. Então, um ensaio, gente, ele nada mais é do que um pequeno teste que nós fazemos com a amostra de uma parte, né, uma amostragem aí, seja ela da matéria-prima, seja ela do produto acabado e também das porções intermediárias de produção de um produto. Ou seja, eu consigo fazer uma análise do começo, do meio e do final do processo de uma determinada formulação para saber se ela está dentro dos parâmetros que eu necessito, ok? Então, eu vou chamar o Renan aqui mais uma vez, e se eu estiver falando uma besteira, Renan, você me corrija. Dentro de uma linha de produção lá, me fala aí um produto que você faz rotineiramente. Rotineiro, a gente faz fisiológico, soro fisiológico. É 0,9? É. Beleza. Pelo que eu conheço, as vezes que eu já fui lá, eu tenho alguns pontos do setor de produção aonde eu consigo coletar pequenas amostras para saber se a minha produção, se o soro que eu estou produzindo ele está dentro dos parâmetros adequados. Procede isso? Sim, cada setor, na verdade, faz o seu controle, né? Desde do pessoal que faz a pesagem da matéria-prima, a preparação, o invase e depois o produto acabado lá na embalagem, na esterilização também, antes e depois da esterilização e no produto acabado também lá na embalagem. Legal. Então, isso aí, gente, são ensaios físico-químicos, ou seja, eu consigo verificar alguns pré-requisitos da matéria-prima e do produto, para saber se elas estão com as especificações dentro de um padrão de qualidade. Ou seja, para eu saber se o meu produto final ele vai ter uma qualidade, inicialmente eu preciso que os meus insumos eles também tenham qualidade, ok? Esses ensaios, gente, eles já são pré-determinados por uma monografia, né, na qual a gente chama de farmacopeia. Vocês já viram uma farmacopeia? Sabem o que é a farmacopeia ou não? Eu já até tenho baixado já. Para quem não sabe o que é a farmacopeia, é um livro, tá? Que nele nós temos aí todos os ensaios que são feitos com vários tipos de produtos, tá? Seja ele para líquido, para sólido, para semissólido. E alguns desses ensaios, eles são padrão, tá? Nós estamos aí na 6ª edição da farmacopeia, é a mais recente, tá? Mas nada impede que cada indústria, cada setor de produção tenha as suas próprias análises, as quais eles tiveram todos os procedimentos operacionais padrão
pré-determinados pela equipe do controle e da garantia da qualidade dentro de um produto que é desenvolvido. Ok? Ok. Para que um produto ele tenha o que nós chamamos de SGQ, que é o Sistema de Gerenciamento da Qualidade, quem faz isso? São as pessoas, né, do controle e da garantia da qualidade de uma indústria como um todo. Para que eu tenha esse sistema de gerenciamento muito bem preconizado dentro da minha empresa, eu preciso dar a garantia de que eu estou seguindo todos os protocolos, digamos assim, do meu manual de boas práticas, tá? Aonde eu tenho esse manual de boas práticas? Eu tenho 2 RDCs que são bastante importantes que vocês tenham esse conhecimento para entender como funciona esses ensaios físico-químicos, tá? Alguém sabe quais são essas RDCs? Quem está na indústria tem que saber, tá? Não? Ninguém chuta? Você fala em relação ao controle ou em relação à produção no geral? A produção que eu falo é no processo. Nós temos... a sua observação é muito boa, Renan, porque nós temos aí 3 segmentos, tá? A produção, o controle e a garantia. Então, eu não consigo desvencilhar uma da outra, tá? Eu tenho uma RDC que ela é muito abrangente no que diz respeito a uma indústria farmacêutica. Você sabe qual é? A gente está seguindo agora a 301, né? Que mudou. Uma atualização? Ela mudou em agosto ou setembro do ano passado. Alguém já ouviu falar na RDC 67? Acho que já. RDC 67, que é do dia 8 de outubro de 2007. Tá? Então, se eu puder dar uma dica para vocês aí, para quem tiver o interesse de estar adentrando numa indústria, gente, tenham essa RDC em mente, tá? Juntamente com a RDC 33, na qual ela traz os manuais de boas práticas de fabricação, tá? Também esses manuais de boas práticas de fabricação, que nós chamamos aí por uma sigla de BPF, em outros livros, eles também trazem uma outra sinonímia, que é o Manual de Boas Práticas Laboratoriais, BPL ou BPLF, Boas Práticas Laboratoriais Farmacêuticas, tá? Aí, como o Renan falou, existem outras RDCs que a própria indústria ela pode utilizar para um determinado tipo de produto que ela faça lá na sua empresa, tá? Ela pode seguir outras RDCs também, a qual ela achar cabível aí dentro do setor de produção, ok? Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, quais são... Aqui, descrição dos métodos de análise. Quais são os 3 principais segmentos, os 3 pilares, os 3 conceitos mais importantes da garantia da qualidade? O que vocês me responderiam? Eu estou fazendo essas perguntas, gente, porque se algum dia vocês tiverem a oportunidade, o convite de integrarem o setor de controle de qualidade de uma indústria, ou então o setor de controle de garantia da qualidade de uma indústria, ou de um hospital, ou de qualquer segmento farmacêutico, não deixe essa oportunidade passar, tá? Alguém sabe por quê? Eu vou encarar esse silêncio aí como... Acho que não. Não, professor, por quê? Não tenho nem noção. Nem um pouquinho? Ninguém chuta?
Ai, eu já lembro que a gente viu com a Andrea, mas agora eu não vou lembrar, não. Geralmente, quem trabalha no setor mais aí da garantia, gente, são as pessoas que tomam as decisões de qualquer alteração, de qualquer metodologia, são as pessoas que são responsáveis por todo o setor produtivo, por toda a liberação dos produtos dentro de uma indústria farmacêutica, tá? Nada sai de uma indústria sem antes ter sido aprovado pelo pessoal do controle da garantia da qualidade. Então, a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Então, os melhores salários encontram-se nos setores de controle e garantia da qualidade, tá? Então, se você receber um convite para ser um farmacêutico aí da garantia da qualidade de uma indústria, pode aceitar que você vai ter grandes atribuições, grandes responsabilidades, mas ganha-se bem também, tá? Eu tive a oportunidade de ser responsável, não sei se eu falei isso para vocês, mas eu fui responsável por uma empresa que fazia antibióticos, faziam 3 medicamentos, a amoxicilina, amoxicilina clavulanato, eram 4 na verdade, né? A anistatina e sulfametoxazol com trimetropina. Todos eles na forma farmacêutica comprimido, né? Não se faziam outras formas lá. E uma das coisas que a gente sempre preconizava, isso estava dentro das missão, visão e valores da nossa empresa, era o sistema de gerenciamento da qualidade, na qual diz que o meu produto, ele atinge a excelência quando eu tenho qualidade, eficácia e segurança, tá? Não adianta nada um produto, ele tá dentro aí desses métodos de análise, se ele não possui essas 3 características, tá? E, deixa eu só voltar aqui agora, de quem é o papel fundamental nesse sistema de gerenciamento da qualidade? Vamos ver se vocês adivinham aí. Quem são os... Oi, só? Farmacêutico? Só ele, Solange? Uai. Na verdade, é todo mundo que executa, né? Boa, Renan. É O isso aí. processo, né? Todo mundo tem que ter responsabilidade. Eu entendi errado. Exatamente. Como o Renan disse, todas as pessoas elas estão envolvidas no SGQ, tá? No Sistema de Gerenciamento da Qualidade. Por quê? Porque a garantia, gente, ela avalia o que a gente chama aí de 3 P's: pessoas, produtos e processos, tá? Você nunca vai chegar numa indústria com as suas ideias próprias, falando, eu acho que assim vai dar certo e aqui eu vou dar esse jeitinho. Não. Você vai ter que seguir ali o que diz um chefe de setor, que responde para um chefe do controle da qualidade. Eu vou falar chefe porque eu não sei o termo agora, tá? Que um líder, né, um responsável, um RT do controle de qualidade, e esse que responde a um líder aí da garantia da qualidade, tá? Então, né, eu já conversei com o Renan algumas vezes aí, ele sabe, né, que muitas das vezes, quando a gente ocupa esse cargo aí, a gente é taxado do quê? De chato, de exigente, pegajoso. Me ajuda aí, Renan, você que está nesse cargo. Mas é verdade, porque às vezes o pessoal sempre quer dar o jeitinho brasileiro, né? E aí, numa indústria farmacêutica mesmo, você não tem como, você tem que seguir o procedimento à risca, porque a gente está lidando com vidas ali, né? Exatamente. Então, gente, para que eu possa liberar um produto que ele tenha, né, a determinada qualidade necessária para o uso aí, a população, é fundamental que eu tenha conhecimento desses ensaios físico-químicos, tá? Então, todos esses ensaios que eu vou falar para vocês, boa parte deles podem ser atrelados aí aos produtos que são líquidos, sólidos, que são semissólidos, tá? Mas boa parte desses ensaios que eu vou falar para vocês
é mais voltado para a parte aí dos semissólidos. Quem tiver um interesse em estar relembrando, eu não sei se isso já foi passado para vocês, não sei se vocês já sabem, tá? Mas se alguém chegar e falar assim, oi, eu não sei quais são os ensaios físico-químicos que são aplicados para produtos líquidos, pode me procurar. Henry, eu não sei quais são os ensaios que são realizados para comprimidos, produtos sólidos, acabados. Tem outros, tá? Então, eu vou estar voltando aí as minhas atenções inicialmente para os semissólidos, que eu sou responsável aí por esse componente curricular no curso de vocês, tá? Então, ó, como definição, a primeira coisinha que eu falei, o que são esses ensaios? São todos os testes necessários para identificar a substância, ou seja, uma prova de que aquela substância é realmente ela, tá? Então, essas análises a gente chama aí de características organolépticas, tá? E ou fisicoquímicas. Alguém sabe me responder o que são esses caracteres organolépticos? É cheiro, sabor, é característica dessa cor do produto. A Eliana está chegando agora. Boa noite, Eliana. A Patrícia respondeu aqui no grupo. Cor, odor e sabor. Tá Boa noite, não, foi a professor. Priscila. Boa noite. Foi a Priscila que respondeu. Priscila, tá faltando um. Vamos ver se vocês lembram. Cheiro? Odor. Não? Não vão lembrar? O que está faltando aqui, Priscila? Não, pH já é teste, tá? Textura, tá? Então, né, como... A Solange também está na... Ô, Sol, você está trabalhando aonde mesmo? Me ajuda aí. Trabalho na Urufino no PDI. Pesquisa biológicos. Tá, então, entendi. Então, eu vou usar o Renan novamente aqui como exemplo, tá? Vamos supor que o Renan está com a ordem de produção lá da empresa e ele tem que produzir 1 milhão de frascos ampolas de soro fisiológico 0,9% de SPPV 10 ml. Tá? Faz SPPV lá, Renan? Ou é só GV? Só SPGV. Só GV. Para quem não sabe o que eu falei, SPPV é chamado de solução parenteral de pequeno volume, tá? E o que o Renan falou, só o GV, que é SPGV, solução parenteral de grande volume, tá? Resumindo, frasco ampola de 10 ml e frasco ampola de 1 litro, tá? Só para vocês terem essa noção aí. Então, vamos supor que o Renan está com uma ordem de produção lá e ele tem que produzir um determinado lote de 1 milhão de frasco ampola de 1 litro de soro fisiológico 0,9%, tá? Eu chutei 1 milhão aqui porque é um valor fictício, tá? Eu não sei quantos que eles fazem lá. Mas, para se fazer o soro fisiológico, o que a gente precisa? Quais são, assim, basicamente, dois insumos que nós temos? Renan? É a água e o cloreto de sódio. Exatamente, água e cloreto de sódio, tá? Quando a gente faz a compra de uma matéria-prima, toda ela vem lá distribuída por uma transportadora e tal, a qual, né, toda a parte aí de transporte, toda a parte de armazenamento, tudo isso está descrito nessa RDC 67. É fundamental ter um acompanhamento de um profissional farmacêutico para o transporte dessa matéria-prima, tá? A partir do momento que, né, agora eu vou, não sei se é a atribuição do Renan, mas vamos supor que ele está lá na empresa e ele recebe esse cloreto de sódio, certo?
junto com todo o material que é adquirido, né, todo esse insumo que é comprado, vem uma nota fiscal, e nessa nota fiscal eu tenho o que a gente chama de laudo de especificação técnica. O que é isso? É a descrição de todos os ensaios físico-químicos que foram feitos com aquela matéria-prima para garantir que é aquela matéria-prima mesmo, tá? Que é o cloreto de sódio. Então, como caracteres organolépticos, né, relacionados aí a cor, odor, sabor e textura. O cloreto de sódio, ele é o que a gente chama de um pó, tá? Branco, de aspecto fino e de sabor salgado, ok? De repente, na hora que o Renan pegou o primeiro fardo lá de cloreto de sódio para fazer a pesagem, para liberar material para o setor de produção, quando ele abriu o saco, está escrito lá no laudo que é um pó branco. E na hora que ele abriu esse saco, o pó é amarelo, a gente já tem um primeiro indício de que houve uma falha, né, ou na rotulagem do produto, né, da indústria lá que fornece a matéria-prima, ou algum desvio de carga, um erro de armazenamento, de transporte, ou pode ser o próprio cloreto de sódio que passou por alguma degradação, porque ele não veio transportado da maneira correta, pode ser que ele pegou umidade, ou então que ele teve incidência aí de raios solares, enfim. Qual é a obrigatoriedade do Renan nesse momento? Pergunta. Ele teria que fazer uma notificação, ou recusar o produto. Isso. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é avisa ao superior imediato, tá? Pega todo aquele material juntamente com o laudo, comprova através de análises do próprio setor de controle de qualidade que aquela matéria-prima não condiz com o que está especificado no laudo técnico, faz a devolutiva deste material para a empresa fornecedora, tá? Então, dentro do sistema de gerenciamento da qualidade, gente, uma coisa que é muito importante é qualificar os nossos fornecedores, ok? Eu não posso tá trocando muito de fornecedor, tá? Então, vamos pegar um exemplo assim bem bobo. Oi, deixa eu te perguntar, mas toda empresa tem a amostragem, né? Sim. Que a hora que chega o produto, você tira uma amostragem para fazer esses testes, antes do lote ser liberado. Sim, existe a etapa de amostragem. Só uma observação aí, Solange. Por RDC, eu posso retirar até 40% da totalidade do produto comprado para se fazer a amostragem, tá? Eu sei que é uma quantidade grande, 40%, mas até isso eu posso retirar para realizar todos os testes. Mas, Solange, agora eu vou te falar assim com uma coisa que já aconteceu comigo, tá? A matéria-prima, ela veio correta, eu fiz a amostragem, ela foi segregada, foi para análise, foi aprovado, mas no momento em que eu abri, né, a embalagem, quando ela entrou em contato com a umidade do ar e até o momento de dar início ali na produção do antibiótico, ela não teve estabilidade. Tá? Então, até isso a gente tem que ficar atento, porque se ela não teve estabilidade, meu produto final ele vai ser fora aí, né, dos padrões de qualidade. Entendeu? Correto. Legal. Então, gente, como a Débora mesmo estava falando, é isso que tem que ser feito. Ela, obrigatoriamente, né, o Renan ele teria que devolver essa matéria-prima, né,
para o fornecedor lá e não dar sequência aí no segmento produtivo, ok? Esse daqui, deixa eu partilhar com vocês, né, novamente, os caracteres organolépticos, eles são os mais simples, tá? São aqueles que a gente consegue avaliar no momento da chegada da matéria-prima, ok? Então, para quem trabalha aí com farmácia de manipulação, que faz uma quantidade de compra menor, é mais fácil de verificar isso, ok? Deixa eu aguardar aqui que a Brena está fazendo uma pergunta antes de eu começar a falar novamente. Como se sabe se o sabor está certo? A gente experimenta? Bom, deixa eu voltar aqui para olhar, para vocês estão me observando. Brena, boa pergunta. Boa pergunta. O que você acha que a gente faz? Pode abrir o microfone aí e falar, gente. Uai, se é sabor, eu acho que tem que experimentar, né? Tem que experimentar? Ela colocou aqui, não sei, boa. Aí a Viviane colocou aqui, em farmácia de manipulação eu nunca experimentei. Bom, respondendo aí a pergunta da Brena. Existem matérias-primas que são plausíveis da gente estar provando, tá? Só que você tem que ter um conhecimento muito grande daquela matéria-prima, tá? Então, por exemplo, quando eu já trabalhei num segmento aí de farmácia com manipulação de área animal. E a gente trabalhava com algumas substâncias que são chamados aí de edulcorantes, tá? O que é um edulcorante? Alguém sabe? É o que confere sabor, cor e sabor, né? Isso, exatamente. Então, isso, Breno, muito bem. Nesse segmento aí da farmácia com manipulação, a gente trabalhava com um edulcorante que era feito para agregar nos produtos aonde dava ali um cheiro de carne para um biscoito canino que tinha uma medicação, tá? Um exemplo. E ali era passivo da gente experimentar, para saber se a gente tinha realmente o sabor de carne, tá? Tinha os 3 que a gente trabalhava, né? Carne, frango e peixe. Era aprovado, tá? Vamos supor que você recebeu uma matéria-prima, uma farmácia de manipulação, sacarose. Sacarose, gente, nada mais é do que açúcar, tá? De cozinha. Isso pode ser experimentado? Pode. Agora, quando você não tem a ciência, o conhecimento de um determinado produto, aí você não vai pôr na boca que o risco de intoxicação, óbvio, né? Ele é eminente, ok? Respondi sua pergunta, Brena? Geralmente isso vem escrito no laudo técnico. Legal. Tá? Então, ó, dando continuidade aqui. Deixa eu compartilhar minha tela novamente. Então, olha só. Todos esses que vocês estão vendo aqui, gente, as quais nós chamamos de ensaios, só a título de curiosidade, vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Sim. Legal. Todos esses, tudo isso que vocês estão vendo aqui na tela
É até engraçado eu falar isso, mas isso estava dentro das aulas práticas, tá? Tava não, tá ainda. Nós vamos trabalhar aí com caracteres organolépticos, aspectos físicos, cor, odor, sabor e tato, né, que é a textura, viscosidade de produtos semissólidos, densidade, espalhabilidade, pH, ensaio micro, contagem e conservante. Tem algum desses aqui, só uma pergunta bem de curiosidade minha mesmo, que vocês já fizeram, né, ao longo aí da trajetória de vocês? A gente já fez. Eu já fiz microbiológico. Em outra matéria, pH. Eu já fiz meu trabalho. Mas referente a produtos acabados? Sim. Não, só teste. Eu fiz referente à vacina, Henry. Mas isso na faculdade? Não, no meu trabalho. Ah, tá, no seu trabalho. Na faculdade, não? Ah, não. Faculdade, não. Não? Tudo isso daí, então, gente, tá programado aí para as atividades práticas, tá? Então, alguém já ouviu falar em copo Ford? Não. Não? Teste de espalhabilidade usando papel milimétrico com peso padrão? Não. Não? Beleza. Deixa eu te perguntar, e a estabilidade não se encaixa aí também? O teste de controle de estabilidade, ele se encaixa, mas ele é um teste mais visual, né, Solange? Lembra que quando a gente terminou, eu não sei se me corrigir se eu estiver falando besteira, mas quando nós terminamos de manipular algumas das nossas bases galênicas, que eu não lembro qual que nós fizemos agora, se foi Lanet ou se foi Polavax, elas ficaram na geladeira, até que eu falei para vocês, gente, não descarta, deixa na geladeira. Sim. Tá? Não deixa de ser um teste aí de estabilidade. Por quê? Se após uma semana, né, 15 dias, ou então se a gente chegar lá na faculdade amanhã e eu tiver um aspecto aí bifásico no nosso material, no nosso produto que nós fizemos, eu não consigo garantir a estabilidade desse produto. Tá? Então, ele é um teste, respondendo aí o que a Sol perguntou, é um teste mais de observação direta, ok? Para eu verificar se, ao final do processo produtivo, ele ainda mantém todas as suas características necessárias para uma aplicabilidade na pele, tá? Eu vou falar desse daqui, ó, só vou citar mais ou menos, porque ele tem uma explicação um pouco mais para frente, mais para o final. Mas esse teste aqui, gente, ele é um teste bem bacana de se fazer de espalhabilidade. Por quê? Porque vocês já, no caso aí as mulheres, ela tem um hábito maior do que os homens em fazer uso de hidratantes corporais. Vocês já repararam que existem produtos que eu tenho uma espalhabilidade melhor do que outros? Mulheres aí, vamos ver se... Vamos perguntar, vamos direto. Quem já usou aquele creme Nivea da latinha azul? Já usei. Já usei também. O que acontece quando você passa ali na pele? Ele é puro óleo. Ai, eu gostei dele, eu tenho a pele seca. Ai, é o melhor que tem pra mim. Deixa eu botar aqui para ver quem tá falando. É eu, a Paty. Oi, Patrícia, você já usou dele? Ele até desliza e ainda por cima deixa a roupa de cama tudo encebada. Não dá pra usar ele. Nossa, minha pele é tão seca que ela acaba chupando até o creme, assim. Nossa. Esse produto, gente, esse creme Nivea, eu preciso garantir a espalhabilidade desse produto, tá? E assim como todo produto que tem aí uma unidade, então o soro que o Renan faz, por exemplo, qual é a unidade de medida?
Pode ser ml, pode ser litro, depende da embalagem na qual ele acondiciona o produto dele. Mas quando a gente sobe na balança, ela dá uma unidade que a gente chama de quilo. Quando a gente está com o nosso carro em uma determinada velocidade, ela tem uma unidade de medida que é o quilômetro por hora. Até esse teste, no qual nós chamamos aí de espalhabilidade, ele possui uma unidade de medida. E essa unidade é chamada de Poisson, tá? Uma das obrigatoriedades dos produtos aí nas quais a gente aplica na nossa pele é garantir que ele tenha uma determinada espalhabilidade por metro quadrado, tá? Então, uma porção X do meu produto, vamos supor que eu tenha aí um padrão de 10 não, que é muita coisa, mas 1 grama de creme, ele tem que atingir uma determinada área X do meu corpo, vamos supor que seja 90 centímetros quadrados. Se ele não atinge isso, eu tenho que retomar toda a etapa de produção da minha base, para que eu possa conferir a ela uma melhor espalhabilidade do meu produto. Tá? Então, eu consigo, através de cálculos, determinar qual é a espalhabilidade do meu produto. Vocês já ouviram falar nisso? Não. Não? Eu não, Então, também não. Então, são testes aí que a gente faz com as bases galênicas para poder determinar isso, tá? Acredito que as outras vocês já têm conhecimento. Viscosidade, né, o copo Ford, que às vezes vocês já até viram, né, mas não estão associando o nome a ele. Vamos ver se eu acho um na internet aqui, só para partilhar com vocês. Esse aqui, ó. Deixa eu pôr aqui na tela. Estão vendo aqui? Nunca viram esse utensílio? Eu não. Também Os não. demais aí, pessoal que já tem uma experiência maior com farmácia? Eu Também não. Não? Esse aqui é um famoso copo Ford, no qual a gente consegue fazer um teste chamado teste de viscosidade. Aqui embaixo ele tem um furo, onde a gente tem algumas arruelas, né, que determina a viscosidade do produto, tem um nível. Eu coloco o produto até aqui, eu vou explicar aí para vocês, tá? Só para vocês terem aí uma ciência, mais uma aula prática que eu vou passar para vocês, né? Se Deus quiser. Segundo a Patrícia, nós vamos ficar em casa até 2035, que ela viu numa matéria aí na internet, mas nós vamos chegar lá. Ô, professor, se esse semestre acabar e a gente não teve essa aula prática, o que vai fazer? Eu vou fazer para vocês, independente se o semestre acabar ou não acabar. No outro, vocês formados, nem que eu for fazer num boteco, em qualquer lugar eu vou fazer. Se eu falei para vocês que eu vou fazer, eu vou fazer. O semestre que vem, um dia que vocês tiverem um dia vago, como eu sei que vocês têm, não sei se é terça, eu vou na faculdade, nem que for para, não sei, eu vou dar um jeito. Pode ficar sossegado que eu vou dar um jeito. Ah, então beleza. Deixa eu voltar aqui. Continuando. No boteco foi ótimo isso. Então, ó, primeira, caracteres organolépticos. Ensaios organolépticos são procedimentos utilizados para avaliar as características de um produto detectável pelos órgãos dos sentidos, tá? Cor, odor, sabor e o tato, que é a textura.
Fornecem parâmetros que permitem avaliar de imediato o estado da amostra em um estudo por meio de análises comparativas com o objetivo de verificar alterações como separação de fase, precipitação, turvação. Para quem não sabe o que é turvação, é a mudança de cor, tá? Possibilitando o reconhecimento primário de um determinado produto. Deve-se utilizar uma amostra de referência ou uma amostra padrão, mantida em condições ambientais controladas para evitar modificações nas propriedades organolépticas. Para a execução dos ensaios organolépticos, devem ser consideradas a forma física e as características de cada produto, tais como líquidos voláteis e não voláteis, semissólidos e sólidos. Então, gente, uma experiência que eu já pude fazer aqui que eu já fiz com os meus alunos uma vez, numa aula prática, para a gente evidenciar isso bem, e eu vou falar da mesma maneira como eu falava em sala de aula, só que lá eu tinha um quesito aí a mais, tá? Mas se vocês tiverem até um pouquinho de sensibilidade, alguns vão falar que eu sou louco agora, mas não, eu acredito que eu estou dentro das faculdades mentais. Eu pedia para todo mundo fechar os olhos, né, dentro do laboratório, e eu pegava um maço de hortelã e eu começava a amassar ele lá na frente, com todos os alunos com os olhos fechados. O que acontece com o passar do tempo? A hortelã, ela começa a liberar os seus óleos essenciais, que são voláteis, né? Eles são liberados ali no ar, e passado alguns segundos, todo mundo já começa a falar: nossa, hein, a sala está cheirando hortelã. E só o fato de eu falar aqui com vocês, quem for um pouco mais sensível a esse tipo de situação, consegue remeter a uma lembrança do que é uma hortelã, de como ela é, e até sentir o cheiro dela, ou então até o próprio gosto, por uma memória que vocês têm aí na vida de vocês, tá? É comum isso acontecer. Então, esse é um dos primeiros caracteres nas quais a gente pode avaliar uma determinada matéria-prima, tá? Então, voltando um pouquinho com o link que a Brena fez. Nós vamos provar o produto? Muitas das vezes, Brena, somente o fato de eu conhecer, né, de eu ter uma memória olfativa com um determinado produto, eu consigo saber qual é esse produto, tá? Então, eu gosto da hortelã por causa que ela é bem marcante nesse quesito. Vocês podem fazer um outro teste aí na casa de vocês. Você pega um copo de vinagre e só de você sentir o odor dele, a gente já sente aqui nas nossas amígdalas um aperto. Eu não sei como é que chama isso, né? Tem gente que chama de gastura, não sei. Mas isso já é característico daquele produto, né, no qual nós chamamos aí de ácido acético. Então, vamos supor que você recebeu um determinado produto, no qual é denominado ácido acético, para fazer a composição aí de uma formulação. A partir do momento que você abre aquele produto, você já, através de uma memória olfativa que você tem, você já tem que sentir o cheiro do vinagre. Se você não sentiu esse cheiro, provavelmente aquele produto no qual você está fazendo aquela análise não é o insumo que você adquiriu. Então, ficou um pouquinho mais claro agora, Brena? Legal, ela respondeu aqui que sim. Ok? Então, continuando aqui. Então, ó, aspecto físico. Observa-se visualmente se a amostra em estudo mantém as mesmas características macroscópicas da amostra de referência ou padrão. Ou... Peraí que tem uma pessoa chegando, gente. Eu preciso dar uma interrompida aqui. Vou admitir. É a Eliana. Então, voltando aqui.
Observa-se visualmente se a amostra em estudo mantém as mesmas características macroscópicas. É o caso que eu acabei de falar da Solange, né? Para a Solange agora. Eu vou olhar no meu produto, tá? Então, o Renan, ele chegou lá para receber o cloreto de sódio. Ele visualmente olhou que ele está há 10 anos na empresa e ele sabe que o cloreto de sódio, ele possui as partículas de um determinado tamanho, tá? No que a gente chama aí de gramatura. Então ele conhece, né? Todo mundo já viu sal de cozinha aí na vida. Sabe que ele tem aquele mesmo tamanho, certo? Quando a gente pega lá o sal grosso para fazer o churrasco, ele tem um tamanho um pouquinho maior, tá? Mas vamos supor que lá na indústria o Renan está recebendo aquele cloreto de sódio e ele visualmente percebeu ali, através de uma avaliação macroscópica, que os grânulos do cloreto de sódio estão um pouco maiores. Não está dentro daquele padrão que em 10 anos de empresa ele acostumou. Então, já é um indício de que algo de errado está tendo ali com a matéria-prima. Então, ele já pode descartar ali mesmo, se ele suspeitar disso, tá? É uma obrigatoriedade dele descartar. Ou se ocorreu alguma alteração do tipo separação de fases, precipitação, turvação, tá? Então, por exemplo, eu vou trabalhar aí com substâncias que são muito oleosas. É comum haver uma precipitação, ou então uma separação de fases, tá? Se eu peguei uma determinada região, né? O Brasil é um país muito sazonal. O que é sazonal, né? Quando ele tem aí as estações do ano muito bem definidas e as diferenças de temperatura muito evidentes nas regiões em toda a sua extensão territorial. Mas vamos supor que eu comprei uma determinada matéria-prima que venha do estado sei lá, Paraná, da região sul, que é frio. Porém, na hora que eu vou fazer o uso dessa matéria-prima, eu estou na região nordeste, que é quente. E nesse transporte, no momento que eu fui fazer o uso dessa matéria-prima lá na minha indústria, houve uma separação de fases. Eu não consigo garantir a estabilidade do meu produto, então, obrigatoriamente, eu tenho que devolver essa matéria-prima para o fabricante, tá? Então, essa é uma primeira característica aí, visual macroscópica de um determinado insumo, ok? Foi claro, gente? Nesse primeiro momento? Vocês entenderam? Sim. Legal. Vale lembrar para quem chegou depois aí que eu vou regravar essa aula, né, pela outra plataforma para estar repostando aí para vocês, tá? Odor. A amostra e o padrão, né, de referência condicionados no mesmo material de embalagem devem ter seu odor comparado diretamente através do olfato. Quem aqui já teve a oportunidade, quem não teve, se tiver em casa, faça isso, de abrir uma cápsula de cefalexina, que é um antibiótico? Quem já fez isso? Eu nunca abri, não. Nunca abriu? Vou fazer um teste. Não faça. Não, faça o teste. Faça o teste. Gente, a cefalexina, ela tem um odor tão característico, mas é um odor muito forte, mas é muito forte, muito forte. Posso falar isso com propriedade, porque eu já trabalhei com ela. E assim, o que eu vou falar agora para vocês parece uma besteira, mas não é. Mas a cefalexina, o insumo, o antibiótico, antes da gente manipular ele, colocar dentro de uma cápsula, ou então colocar numa drágia para revestir, ela cheira fezes. Parece que você está com um negócio estragado ali na sua frente. Mas é o cheiro característico, é o odor característico daquele insumo. Então, para quem nunca viu, para quem nunca trabalhou com aquilo, vai pegar e falar, gente, isso aqui está estragado, ou então mandaram coisa errada para nós aqui, não é possível. Já vi Mas... teste. Hã?
Já desistiu do teste? Não, mas vale a lembrança, viu? Para quem nunca mexeu com essa matéria-prima, então, vai achar que tem alguma coisa errada. Mas não é, tá certo. Tá? Então, a gente compara aí diretamente a matéria-prima através desse olfato. E vai estar escrito lá no laudo de análise, né? Que ela tem esse odor característico. Ok? Sabor. Compara-se o sabor da amostra com a do padrão de referência, diretamente através do paladar. Tá? Então, como eu disse, respondendo lá para a Brena, o que for passivo ali de uma avaliação através do sabor, eu experimento. Do contrário, se eu não tiver essa segurança e o conhecimento, se for um composto químico, vai vir lá, né, toda aquela simbologia da caveirinha no laudo e tal. Não faça isso. Ok? E por último, a cor. A análise da cor, ou chamado análise colorimétrica, pode ser realizada aí por um meio visual clássico ou instrumental. Na análise visual colorimétrica, compara-se visualmente a cor da amostra com a cor de um padrão armazenado em um frasco da mesma especificação, desde que seja do mesmo fabricante. A análise instrumental substitui o olho humano como detector e pode ser feita por meio da colorimétrica fotoelétrica ou da colorimétrica espectrofotométrica. Vocês já trabalharam com um espectrofotômetro? Com UV visível? Não. Não? Um HPLC? Eu já, com a professora Cris. Já usaram? Acho que lá na faculdade tem algum espectrofotômetro. Tem. Aquele que coloca a cobertinha, passa uma onda. Tá? Exatamente. Coloca 5 amostras. Isso. Tá? Para quem ainda não trabalhou, a gente faz este ensaio muito simples de ser feito com um equipamento. Esse equipamento esse que está aqui, né, na minha apresentação, que eu estou passando o mouse por cima, ele é chamado aí de espectrofotômetro. Tá? Existem outros, que é o espectrofotômetro de UV visível, existe o HPLC, que ele trabalha um pouquinho diferente desse daqui. Ô, Patrícia, se eu não estiver falando uma besteira, ele era preto, não era? O que tem na faculdade? Não. Qual você fala? O espectrofotômetro. Ele é. É preto, né? Eu acho que eu tenho uma memória, acho que eu vi ele lá uma outra vez. Eu acho que tem o branco, ele é branco, e tem o preto. Quando vocês tiveram química, vocês fizeram teste de chama? Fizemos. É uma outra forma de eu analisar, de fazer uma análise colorimétrica, né? Então eu pego uma determinada amostra, lá com o que a gente chama de alça de Henle, né? Que é uma alcinha de metal, pego a minha amostra, coloco na chama, na sua porção mais quente, ela muda de cor. Isso é um teste colorimétrico, na qual eu consigo evidenciar se o meu produto é aquele que realmente diz, né? Então, no laudo técnico vai vir. Quando realizado um teste colorimétrico de chama, emite-se a coloração verde. Aí você pega um pouquinho, coloca na chama e dá vermelho. Aí você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Não é a matéria-prima que eu vou fazer uso, vou devolver. Igual esse que está na foto. É igual esse, né? É igual esse. Então, se eu fiz um teste de chama e não condiz com aquilo que eu analisei, eu devolvo a matéria-prima. Caso toda essa matéria-prima seja aprovada em todas as análises, né, que nós vamos falar aqui, aí sim libera-se para o segmento aí de produção, né, independente do segmento aí da indústria, né? Se for um líquido, se for um sólido, se for um semissólido, enfim. Ok? Certo, gente? Certo. Então tem que passar em todos os testes, não pode reprovar em nenhum.
Não, sempre que você tiver. Ô, Débora, a sua observação é boa, tá? Você não precisa nem reprovar uma determinada matéria-prima. Se você tiver minimamente a dúvida de que ela não é a matéria-prima que você adquiriu, você já pode fazer a devolutiva. Ok? Ah, ok. Se um dos fatores, tá? Falando aí em caracteres organolépticos, dos 4 que eu falei para vocês, se um deles não condiz com aquilo que você já tem de experiência de outras compras, de outras vezes, né, que você já adquiriu o produto, ou então de outras vezes que você já recebeu essa matéria-prima, né, da mesma forma do seu fornecedor, você pode fazer a devolução dela. Ok? Ok. Beleza. Gente, o nosso próximo teste aqui é o teste de pH. Esse aqui eu acredito que todo mundo já fez, já tem um conhecimento, mas o que talvez eu vou, né, falar aqui, me corrija se eu estiver errado. Vocês conheçam o pH como o que a gente chama de potencial hidrogênio iônico, é isso? Vocês já ouviram falar? Que palavra é essa, meu Deus? Nunca ouviu falar, né? Potencial hidrogênio iônico? Não. Sim, Não. já sim. É a quantidade. A determinação de quantidade de íons H+ presente numa solução. Sim. Tá? Então, beleza. E você já ouviu falar em POH? pH e POH? Eu acho que não. Não? Então, ó, beleza, então sem problema. Eu vou estar parando, tá, por aqui. Eu me programei, como eu tenho todas todos esses ensaios dentro de uma mesma apresentação, eu vou mandar essa apresentação para vocês, tá? Eu vou pedir para que vocês tenham ela aí na próxima vez que que a gente se reunir. E como os termos pH e pOH são um pouco mais confusos, eu não vou misturar com o que a gente já falou até agora, tá? Esse aparelho também já tem lá na faculdade. Esse é um pHmetro. Isso. Chama pHmetro de bancada, isso. A gente usou as duas formas, né? Legal. Vocês podem ter usado tanto esse aparelho quanto o que a gente chama aí de papel indicador ou papel de tornassol. Isso. Isso. Né? Um que é só vermelho e azul e o outro que é uma tirinha que tem várias cores e a gente compara aí com uma escala de cores que vem na caixinha. É esse daí mesmo. Legal. Então, gente, eu vou estar parando por aqui, tá? Vale lembrar que eu vou gravar essa aula na outra plataforma, para quem não viu. Eu vou estar fazendo o upload dessa apresentação aqui para o YouTube também, para se vocês quiserem rever alguma coisa que a gente falou aqui. E gravo a nossa próxima aula na plataforma, posto para vocês. E na quinta-feira que vem, a gente volta daqui para eu dar continuidade nesses testes, ok? Então, eu vou pedir a gentileza de alguém marcar aí, né, que nós paramos no pH, para a gente dar sequência, ok? Ok. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, por enquanto, alguma pergunta? Não? Então, por hoje a gente não tem atividade, tá? Eu vou estar parando por aqui, porque é uma quantidade aí grande, né, de informações, para também não embananar muito a cabeça de ninguém, tá? Então, hoje não tem atividade, mas para as próximas a gente já dá, né, sequência aí aquilo que nós temos como as próximas atividades do Acho que complemento ela estava ficando boa. Calma, Patrícia, nós vamos passar por todos eles. É porque o pH, ele começa a entrar com alguns nomes que são um pouco confusos e demanda cálculo. E se eu falar isso agora, vai embananar. Então, eu quero fazer a tratativa do pH como um único dia,
tá? Para deixar isso muito bem explicado para vocês. Ok? Ok. Ok, obrigada, viu? Não, imagina. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei, né, quando eu me candidatei para dar aula no Senac, né, não é soberba nem nada, mas eu tinha 85, né, comigo, candidatos para uma vaga. E o que demandou a minha entrada no Senac foi uma aula prática com esse aparelho. E uma das meninas que chegou até o final junto comigo, eu tenho certeza que, didaticamente, ela era muito melhor do que eu. Isso aí eu não tenho que questionar. Mas ela não sabia manipular o equipamento. Então, é fundamental que vocês saibam isso também. E isso ficou assim na minha trajetória farmacêutica. Então, é fundamental que você tenha o conhecimento teórico e o teórico prático, para que você possa, né, quando você se cair numa situação como essa, você saber o que fazer com o aparelho, né? E uma outra vez que eu entrei numa farmácia com manipulação também para fazer um estágio, eu tive que calçar uma luva estéreo, né, para saber se eu ia conseguir fazer o estágio ou não. Então, acredito que todo mundo já calçou uma luva. Já calçaram uma luva estéreo, gente? Não, só o pessoal da enfermagem. Não. Para quem for para ir para a área de hospitalar, que eu acho que tem algumas pessoas que gostam muito dessa área, tem que saber calçar uma luva estéreo. Não é igual calçar uma luva de procedimento. Então, esse foi um outro teste que eu fiz aí para poder ser um estagiário, né, desse segmento. Então, isso marcou, né, a minha trajetória e eu vou estar passando isso para vocês também. Ok? Então, eu vou estar encerrando por aqui, tá? Eu vou parar aqui a gravação. Se alguém quiser fazer alguma